Irmãs e irmãos em Cristo, aceitei com muito carinho o convite para vir aqui rezar com vocês nesta tarde. E as leituras hoje, elas são praticamente o elemento central daquilo que a renovação carismática se propõe na igreja. Rezar não é tanto querer coisas de Deus. Algumas pessoas pensam dessa forma. Rezar pedindo. Rezar é querer estar com Deus. Os evangelhos nos contam que Jesus se retirava sozinho ao monte para rezar e passava noites em oração. Não porque as coisas estivessem difíceis para ele, mas para que nos momentos importantes da missão dele, ele estivesse juntinho do Pai. Eu dou um exemplo. Um ano antes da morte, na sinagoga de Cafarnaum, ele promete a Eucaristia e fala o que iria fazer. Mas antes de fazer isso, ele passa o Evangelho de Mateus, vocês têm isso. Mas antes de fazer isso, ele passa uma noite de oração. Vocês encontram também no capítulo 6 do Evangelho de João. Ele passa uma noite inteira em oração para poder estar com o Pai antes de anunciar a Eucaristia, prometer a Eucaristia, o que iria acontecer um ano depois. É uma coisa interessante. O milagre da Eucaristia, ele é tão difícil de aceitar e viver na fé, que Jesus começou a preparar os apóstolos um ano antes. A sinagoga de Cafarnaum, talvez assim um pouquinho mais estreito que a sala dos seus, e um pouquinho mais curta também. Caberia aí umas 300 pessoas por aí. E o Evangelho conta que quando ele fala minha carne é a verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida, o pessoal foi saindo da sinagoga, foi se esvaziando. Aí ele vira-se para os apóstolos e fala assim: vocês também não querem ir embora? E São Pedro: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Um ano antes, ele começa a preparar os apóstolos para o milagre da Eucaristia. E a reação deles, dos discípulos começaram a sair. E dizem assim: como é dura essa palavra, quem pode continuar a ouvi-lo? Aí Jesus diz aos apóstolos: vocês também não querem ir embora? Ele passou uma noite em oração antes de anunciar a Eucaristia. E nos grandes momentos da missão dele, ele passa uma noite em oração. Rezar não é querer coisas de Deus, mas querer estar com Deus. E quais seriam as orações assim que mais agradam a Deus? O que o texto de hoje fala, as leituras de hoje. O louvor a Deus. Louvar, agradecer. Reparem que a virtude a virtude da gratidão é uma virtude em extinção. A gente ouve falar assim de aves
animais, pássaros em extinção. Mas existem também virtudes em extinção. Eu cito duas, são primas. Uma é a gratuidade. Gratuidade é fazer as coisas pela alegria de ajudar os outros, sem esperar nada em troca. Gratuito. A gratuidade. Eu me recordo, eu era bispo novo aqui em Patos de Minas, e o arcebispo de Belo Horizonte, Dom Serafim, tinha um plano de criar um jornal católico nacional. E eu arrumei para ele aqui umas 2.000 assinaturas aqui na Diocese de Patos de Minas. Na época, um ministro da comunhão na catedral comentou assim: o que o bispo está ganhando para poder fazer isso? Vejam que a cabecinha dele era, já morreu, coitadinho. A cabecinha dele era muito curta. Como se ele tivesse interesse em promover um jornal católico no Brasil. O que o bispo está ganhando para fazer isso? É a virtude da gratuidade. Ajudar os outros sem esperar nada em troca. Essa virtude está sonhando. E a outra é a virtude da gratidão, que vocês ensinam as crianças em casa. Quando ganham alguma coisa, vocês dizem como é que fala e ensinam a criança a agradecer. Mas a virtude da gratidão está desaparecendo. Não entre as crianças nem entre os jovens. A virtude da gratidão está desaparecendo entre os adultos. E o pior é quando essa virtude desaparece no relacionamento do homem com Deus. Tudo que nós temos de belo e de bom vem de Deus. A nossa vida, a nossa saúde, a família que Deus lhe concedeu, com as dificuldades, com os problemas, mas é a sua família que Deus lhe concedeu. O emprego, o trabalho, as amizades, tudo que nós temos de bom significa carinho de Deus para conosco. E aí a virtude da gratidão. E ao final do dia, agradecer a Deus o dia que passou. Eu me recordo que das orações habituais minhas, na oração da noite, assim: eu vos adoro, meu Deus, e vos amo de todo o coração. Agradeço-vos por me terdes criado, feito cristão, sacerdote, bispo, e conservado nesse dia. E continua a oração. Agradecer a Deus. Agradecer a Deus você ter sido convidado a participar da renovação carismática. Isso foi uma graça que Deus lhe deu. E aí você criou muitas amizades que vão ajudar você a formar e crescer bem com a sua família para o bem. Eu tenho uma missa que eu realizo aos domingos. Ela é enviada para 70 hospitais do Brasil. Ela já é direcionada aos médicos, aos enfermeiros e aos doentes. E parece que hoje ainda, eu estava em São Paulo, no escritório de um homem, e quando acontece algum problema na área econômica do Brasil, os repórteres correm atrás dele para ouvir declaração. É um homem assim, importante no comércio e na indústria de São Paulo. Eu fui lá para tratar um assunto com ele lá da Diocese de Diamantina. Ele estava terminando a conversa com um outro empresário paulista, que eu não conhecia. Aquele senhor se levantou e falou para ele assim: então, domingo, eu passo na sua casa para conversar isso. E ele falou com um tom de voz pesado: na minha casa não.
tratar de problemas em casa. Mas eu acho que era o primeiro, ele não queria aquela pessoa na casa dele. Vocês se cuidem com as pessoas que vocês levam dentro da sua casa, porque de certa forma elas vão influenciar a formação dos seus filhos. E se elas não andam no caminho do bem, a visita delas prejudica. Nós não podemos julgar ninguém, mas precisamos nos cuidar das nossas amizades e cuidar da palavra de Deus em nós. E essa abertura, esse carinho do bem. É preciso compreender muito, é uma palavra muito simples que a gente fala muitas vezes, a graça. A ação de Deus em nós é gratuita. Você está na renovação carismática não porque você merece, mas porque Deus gratuitamente chamou você. Agora, por que Ele chamou você? Você vai perguntar para Ele, para você responder para Ele. Por que Ele chamou você? Sacerdote e bispo, tem que perguntar para Ele. É gratuito, não porque você merece, não porque eu mereço. A providência dele Ele quis assim. A gratuidade de Deus na sua vida. Depois da noite em casa, pense um pouquinho nas coisas bonitas da sua vida. Há momentos da nossa vida que a gente pensa que o que aconteceu fui eu que fiz. Foi a mão de Deus. Quando eu viajo sozinho, eu aproveito para pensar isso. E de vez em quando eu descubro algumas coisas que na época eu pensei que tinha sido eu. E depois foi a mãozinha dele. A mãozinha dele que se fez presente naquela hora, naquela circunstância. E também eu faço de vez em quando, ainda hoje de manhã eu estava fazendo isso, observando os carinhos de Deus na história da própria vida. Coisas que aconteceram, pessoas que nós encontramos, não é que foi acaso, carinho dele. Eu vou contar um só. Entre os carinhos que ele teve comigo, eu tive a oportunidade de estar com a irmã Lúcia, vidente de Fátima, 6 vezes. Uma vez nós conversamos 1h30, outra vez nós conversamos 1h15, e eu tenho retrato com ela. A última missa da vida dela, quem celebrou fui eu. A última comunhão que ela recebeu da capela foi comigo. Isso foi no sábado. No domingo ela adoeceu e na quarta-feira morreu. Alguns dias depois morreu. Não levantou mais. Observe isso, coisas que você pensa que aconteceram, não existe coincidência. É providência. Carinhos de Deus com você. E que levou você a crescer na espiritualidade no ponto em que você está hoje. E a parábola, a semente vai, cai na terra, ela germina sozinha, ela cresce sozinha, ela dá espiga, dá sementes, com a força dela, que é a força de Deus. O povo da roça é muito mais sensível à religião que o povo da cidade. Que o povo da cidade acostuma com as máquinas, as produções e as quantidades. O povo da roça está acostumado à planta, ao plantar, ao saber esperar.
que se ele planta hoje, ele não vai colher amanhã. Vai ter que esperar que a plantinha cresça, até que ele possa depois ter as folhas ou o fruto. Assim nós também, na nossa oração, às vezes, pedimos uma coisa, a oração não é o interruptor que você movimenta e acende e apaga a luz. Deus tem sua hora, Deus tem seu momento. E saber esperar o tempo de Deus, o reino de Deus. Mas ainda assim a palavra dele vai crescendo, vai desenvolvendo. Última coisa, o bem é maior que o mal. Apesar de todas as coisas feias e ruins que acontecem, o bem vence o mal. O mal aparece mais. Vou dar um exemplo, não está muito certo dar esse exemplo na missa não, mas vai. Vocês imaginam uma sala de festa bonita e arrumada, com flores e não sei mais o que. Vai um gatinho e deixa uma oferta lá no canto da sala. Quem entrar na sala vai sentir o gatinho e não vai ver as flores. O mal é difusivo. O mal contamina. Doença se pega, saúde não se pega. O bem nós temos que correr atrás. O mal contamina. Mas o bem é esse grão de mostarda que cresce. E há mais pessoas boas no mundo que pessoas más, embora o mal apareça. E comecem a perceber também pessoas santas perto de você, na sua rua, no seu trabalho, nas suas amizades, caladinhas, e que têm uma santidade de vida. Entre as amizades que eu tive na vida, eu lembrava ainda ontem, anteontem, duas em especial. Uma, a dona Dita, morreu com 84 anos. E ela ficou mais de 60 anos de cama. Ela pegou uma doença aos 18, entregou. Era minha amiga, eu tenho o diário dela. E uma outra, dona Ana Isolina. Ela ficou mais de 40 anos de cama. Ela estava torrando café. Estava chovendo, chuva fria. Ela saiu fora. E aí, o povo da roça fala, estoporou. E ela ficou paralítica das pernas. E viveu de cama até morrer. Sempre alegrinha. Nunca reclamou. Nenhuma das duas. E eram duas criaturas muito santas. E que rezavam o dia inteiro. E tinha essa missão da oração. Então, agradecer a Deus as oportunidades de bem que Ele concedeu a você e a sua família. E louvá-lo por tanto carinho que Ele tem para com você. Creio em Deus Pai, todo